Oi, tudo bem? Eu sou o Márcio, do Cuide Se Cuide, marido da Adriana, e tenho experiência de 20 anos no mundo corporativo. E a maior dificuldade que eu sentia quando eu estava trabalhando no mundo corporativo era a questão do excesso de tarefas e funções para se exercer durante o dia. Normalmente, o que eu fazia? Eu fazia uma lista de 15, 20 itens para trabalhar durante esse dia e começava a fazer. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que chegava ao final do dia, eu não tinha cumprido nem metade dessas tarefas. E o pior, no dia seguinte, algumas delas ainda voltavam. Com pesar disso, fiquei pensando, tentando trabalhar como é que eu podia melhorar essa situação. E quando eu fui pesquisar, eu encontrei o princípio de Pareto, que foi criado pelo Valfredo Pareto no final do século XIX. O Valfredo Pareto era um economista que nasceu na França e viveu grande parte da sua vida na Itália. E ele dizia que 20% dos esforços que você aplicar vão sempre resultar em 80% dos resultados de todo um universo. Por exemplo, quando você olha uma sociedade, 20% dessa sociedade possuem 80% das riquezas e o inverso é proporcionalmente igual. Então, com isso eu parei para pensar, eu falei, poxa, o que a gente pode fazer para melhorar isso? E eu testei. Então, eu comecei a estipular um limite de tarefas por dia. Então, eu faço no máximo 2 ou 3 tarefas que eu elenco durante esse dia e eu foco nessas 3 tarefas. Mas essas 3 tarefas, elas têm que me trazer 80% dos resultados. E com isso eu fui percebendo que os outros 80%, as outras 10, 15 tarefas que eu fazia antes, não traziam resultados. E às vezes elas se resolviam sozinhas. Então eu acho que é um processo que a gente pode testar e vale muito a pena para você conhecer como é que funciona o princípio de Pareto. Você deve estar se perguntando, poxa, mas deve ser muito difícil eu escolher 2 ou 3 tarefas no meio de tantas que aparecem durante o dia. Então assim, eu vou propor um desafio para você. E para você escolher essas 3 tarefas durante o seu dia, você vai ter que fazer 3 perguntas para cada uma delas e vai ter que responder. A primeira é, o resultado dessa tarefa vai me trazer um retorno relevante? A segunda, se eu deixar de fazer essa tarefa, eu vou ter algum impacto negativo, vou ter algum problema futuro? E a terceira, qual vai ser o retorno real que eu vou ter fazendo essa tarefa? Qual vai ser o resultado real que eu vou ter essa tarefa? Se você responder sim para essas 3 perguntas, essa tarefa deve entrar na sua lista. Se tiver um não, pensa 2 vezes antes de colocar. E você vai perceber também que durante o dia vão aparecer novas tarefas e pessoas com urgências para você. Aí que você vai pensar e vai entender se realmente essa urgência é da pessoa ou ela é sua. Por quê? Porque a sua função ela deve ser realizada com o que você tem que fazer, o que você tem que entregar. Com o tempo, você vai perceber que depois de você realizar essas 3 tarefas, o seu dia vai ficar livre, o restante do seu dia. E aí, esse seu dia, você tem que focar em algo mais estratégico, não em fazer tarefas, em sim em realizar comunicações, em gerar relacionamentos, em fazer trocas de informações com as pessoas com as quais você trabalha. E é isso, pessoal. É isso que eu queria passar um pouquinho sobre gerenciamento de tempo. Se você ainda não se cadastrou, clica aqui no link abaixo e cadastre-se. Receba gratuitamente o e-book da Adriana sobre os 5 passos para encontrar a sua essência. E se você conhece alguém que precisa de informações sobre gerenciamento de tempo, de essência, meditação, equilíbrio pessoal, manda esse e-mail para ela, pede para ela se cadastrar e faça parte aqui do Cuide Se Cuide. Um abraço!